Olá! Falando do tema acentuação gráfica, hoje nós vamos tratar das regras gerais de acentuação gráfica. Como assim regras gerais? Quando você faz a acentuação de uma palavra, você tem de passar esta palavra por algumas regras para saber se ela recebe ou não acento. Então nós vamos dividir aqui essas regras em dois grupos. O grupo das regras gerais e o grupo das regras especiais. Por quê? As regras gerais vão tratar daquela classificação quanto à posição da sílaba tônica, se a palavra é monossílaba, se a palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E existem, então, regras para estas palavras. E essas regras são gerais, elas englobam, elas abraçam aí muitas palavras de uma só vez. Por isso eu chamo regras gerais. Mas também existem aquelas regras especiais. São aquelas para as quais nós vamos citar uma especificidade qualquer dentro de uma palavra. Então, o acento não está ali naquela sílaba porque a palavra é oxítona ou porque a palavra é proparoxítona, mas sim porque acontece algo especial naquela palavra. Tá bem? Escreva aí, por exemplo, a palavra baú. Escreveu? Tá com preguiça? Não tenha. Escreva baú. Vamos separar as sílabas de baú? Ba-u. São duas sílabas. Qual é a sílaba tônica? U. Ah, então a última sílaba é tônica. Ela é oxítona. Você se lembra das regras de acentuação para as oxítonas? Sim. A regra diz: acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O, em ens. Baú não teria acento, então, por ser oxítona. Mas existe uma regra especial que diz: I e U tônicos formadores de ato com vogal anterior, não seguido de L, M, N, R, X, nem NH, nem precedido de ditongo, recebe acento gráfico. Aí você dirá: Aguinaldo, não entendi nada. Calma, vamos ver isso com calma. A palavra baú, então, recebe sim acento gráfico nesse U, por causa de uma especificidade dentro da palavra, tá bem? Então, vamos trabalhar as regras gerais e as regras especiais em blocos separados. Hoje nós vamos tratar apenas das especiais. Na próxima aula, vocês tratarão juntamente comigo, né? Nós todos trataremos das regras especiais. Então vamos lá. Regras gerais. Observem a nossa primeira regra. A primeira regra é para as monossílabas. Ora, pensemos comigo. A palavra monossílaba é aquela que possui apenas uma sílaba. Não é isso? É. Se ela é monossílaba, ou ela é inteira tônica ou ela é inteira átona. Isto mesmo. Se o acento gráfico sempre recai sobre a sílaba tônica, isto quer dizer que apenas as monossílabas tônicas recebem acento. Olha que legal. Monossílaba átona nunca terá acento, porque o acento gráfico serve para marcar a sílaba tônica. Então, pensem nisso. Apenas as monossílabas tônicas têm acento. Todas elas? Claro que não. Existe um limite. E qual é esse limite? Vejam aí. Recebem acento as terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Vejam aí. Acentuamos as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. Vocês precisam memorizar isso. Acentuam-se as monossílabas tônicas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S. E aí nós temos exemplos. Vejam, terminadas em A. Pá, já, ma, lá. Pode ter S? Pode. Traz, mas, chás. Cuidado, hein? Quando eu digo mas aqui, é o plural de má. Ela é má. Elas são más. Tá certo? Terminadas em E. Quando eu digo E, pode ter o som fechado também, terminado em E. Então, pé, fé, sé, mes, tres, res, não é isso? Terminadas em O. Pó, só, dó. Ou então,
com E e S. O e S, não é isso? Cos, sós, nós. Ora, se eu disse que recebem acento gráfico as monossílabas terminadas em A, E, O, isto quer dizer que mar não recebe acento. Por quê? Porque terminou em R, não é isso? Sol recebe acento? Não, porque termina em L. Paz? Não. Si, a nota musical si? Não. Eu li um livro, eu vi um filme, tudo sem acento, porque terminam em I. Nu. Ele observava as estrelas a olho nu, sem acento. Esse bife está cru, eu não o comerei, sem acento. Cuidado, hein? Tem gente colocando acento em monossílabo tônico terminado em U. Não há acento tônico, não há acento gráfico, né? Em monossílabo tônico terminado em U, tá certo? E os monossílabos átonos nunca terão acento. Vejam aí, o me, o lhe, o mas. Esse mas é conjunção. Quando eu digo ela saiu, mas voltou logo. É átono, então não tem acento. Tudo bem? Guardem na memória. Monossílabas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S. Agora, existem palavras de duas ou mais sílabas, e aí classificamos quanto à posição da sílaba tônica como oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Vamos ver as oxítonas. Aí estão elas para vocês. Recebem acento todas as oxítonas terminadas em A, seguido ou não de S, E, seguido ou não de S, O, seguido ou não de S, em e ens. Ah, vejam só, isso daqui é muito parecido, essa regra é muito parecida com a regra das monossílabas. As monossílabas se acentuam quando terminadas em A, E, O. As oxítonas também, e aí acrescentamos o em e o ens. Aí está. Acentuam-se, então, as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidos ou não de S, em e ens. Muitos exemplos aí para vocês. Sofá, maracujá, paraná, ananás, marajás, atrás. Que mais? Café, ou melhor, Pelé, café, você, freguês, holandês, viés, não é isso? Complô, cipó, trenó, retrós, compôs, avós, e terminadas em. Amém, também, armazém, ou ens, parabéns, reféns, armazéns. Se a regra diz que acentuamos as oxítonas terminadas em A, E, O em ens, isto quer dizer que pomar, anzol, jornal, maciê, saci, caqui, anu, urubu não terão acento. Por quê? Ora, porque terminam em letras que não estão na regra. Se eu digo paciês, por exemplo, termina em Z, Z não está na regra. Urubu termina em U não está na regra. Certo? Então nós vamos acentuar apenas as oxítonas terminadas em A, E, O em ens. É assim que a gente vai gravando na memória. As oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, não é? Em e ens. Dica: sempre que você tiver uma terminação vocálica, A, E, O, ou então em outras regras, teremos o I, o U, por exemplo, em outras regras gerais, regras especiais, eles sempre poderão ser acrescidos de S. O S não atrapalha a acentuação. Então pode ser terminado em A ou A seguido de S, E ou E seguido de S, O ou O seguido de S. Não importa. Tá certo? Vejamos a próxima regra, a regra das paroxítonas. Paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica, não é isso? Ou a segunda de trás para frente. Qual é a regra? Vejam. Recebem acento as terminadas em L, I, N, U, R, X, AN, ANS, UNS, PS e ditongo. Então nós temos aqui L, I ou IS, N, U ou US, R, X, AN ou ANS, ão ou ãos, ou uns, PS e ditongo. Aí vocês vão dizer, nossa, Guinaldo, e eu vou ter que lembrar tudo isso? Não, eu direi, você terá outras coisas para lembrar também, mas isso você tem de lembrar. E como é que nós vamos fazer para lembrar?
Você se lembra de algum recurso mnemônico que você utilizou lá na quinta série para memorizar isso? Sim. Vamos lá, lembre-se. Rouxinol. Estão lembrados? Acentuam-se as paroxítonas terminadas em rouxinol. Aí a gente tem o R, não é isso? O O. Ó, nós temos O lá na nossa tabelinha? Vejamos a tabelinha novamente. Temos O? Não, não temos O. Ah, então rouxinol não é uma boa. Por quê? Porque eu preciso lembrar que rouxinol tem o O, mas lá o O não está na tabelinha. Esqueçam rouxinol. Havia uma outra. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em Rinlux. Lembram-se disso? Vamos lá, vamos ver a nossa tabela então. Rinlux. Aqui eu tenho o R, o I, o N, o L, o U e o X. E as outras? Ah, as outras eu tenho que decorar à parte. Ora, então Rinlux não é uma boa regra. Por quê? Porque contempla metade das terminações, mas não as outras. Deixemos de lado. Mais uma que vocês se lembram. Você, lá na quarta série, teve aula e a professora disse: crianças, nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em... E aí ela criou um recurso mnemônico. Psiu, uma rã no lixão. Terrível, não? Eu tenho uma amiga que ensina desse jeito para os seus aluninhos. E eu digo, minha cara, isso é tenebroso. E ela diz, ah, Aguinaldo, eu gosto. Tudo bem, então, se ela gosta, ela utiliza. Eu não vou dizer, psiu, uma rã no lixão. Não combinaria comigo. A minha dica é a seguinte. Olhem vocês todas as terminações. Você está vendo o que aí? L, I, N, U, R, X, atil, atil-O, uns, PS de tongo. Você percebe que nós podemos formar uma palavra daí, não é isso? Olha só, leiam essas terminações como se elas todas formassem uma única palavra. Vamos lá, leia você em voz alta. Aguinaldo, eu estou sozinho aqui em casa, vendo a sua aula, eu não vou pagar esse mico. Vai sim, pode falar em voz alta. Isto mesmo, nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em linurchão, uns. Tá, eu vou diminuir a letra. Nós vamos acentuar as paroxítonas terminadas em linurchão, uns, PS e ditongo. Olha só, deu para formar uma palavra, não deu? Linurchão, uns PS de tongo. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em linurchão, uns PS de tongo. Linurchão, uns PS de tongo. Aí você vai dizer, mas, Aguinaldo, eu memorizo isso? Sim. Se você gravou na sua memória que as paroxítonas terminadas em linurchão, uns PS de tongo são acentuadas, você não terá problema, porque você guardou linurchão, uns PS de tongo na sua memória. Na hora da prova, você não lembra todas as terminações, mas você se lembra de linurchão, uns PS de tongo. E se você está com o linurchão, uns PS de tongo na memória, basta lá no cantinho do caderno de prova escrever linurchão, uns PS de tongo. E aí você não erra mais. Mas, para lembrar, você precisa pronunciar linurchão, uns PS de tongo. E depois que você escreveu lá no cantinho da prova linurchão, uns PS de tongo, a única coisa que você precisa fazer é dividir as letras. Vamos ver? L, I, N, U, R, X, atil, atil-O, uns, PS e de tongo. Olha que fácil! Linurchão, uns PS de tongo. E aí você vai dizer, Aguinaldo, e o que quer dizer linurchão, uns PS de tongo? Nada. Não quer dizer nada. E aí você, eu vou decorar algo que não quer dizer nada, Aguinaldo? Vai. Você não cantarola em língua estrangeira de vez em quando? Sim. Você estará cantando em língua estrangeira. Você entende tudo que você está cantando? Nem sempre. Quem aqui nunca arriscou um Nemequitepá? Sei lá o que isso quer dizer, mas a Anitta cantava, eu também canto. A C, Re, A, Ra, De, Re, Ma, Rabi, On, De, Bug, On, De, Bug, De, Bi.
Você se lembra disso? Nem eu também, não é do meu tempo. Mas a gente falava essas coisas e isso não tem sentido algum e a gente consegue memorizar. Então a dica é essa. Linurchão uns PS de tongo. Agora vejam. Eu falei para vocês que tudo que tivesse vogal podia ser seguido de S. Então aqui, olha, tudo que for vogal pode ser seguido de S. Então pode ser I ou is, u ou us, an ou ans, ão ou ãos. E o ditongo, que é vocálico, também pode ter S. Então, L-I-N-U-R-X, atil, atil, A1, uns, PS de tongo, e as vogais podem ser seguidas de S. Muito fácil, não? Muito simples? Como tudo na língua portuguesa. Memorizem assim, vocês vão ver que vocês vão acertar bastante. A outra dica, você já viu o seguinte, você já viu que as paroxítonas, elas têm muitas terminações. Algum professor já deve ter dito para você o seguinte, as terminações das oxítonas não aparecem nas paroxítonas e vice-versa. Então a gente acentua as oxítonas terminadas em A, E, O, em ENS. Paroxítonas terminadas nessas a gente nunca acentua. Olhem os exemplos das paroxítonas que eu coloquei aqui para vocês. Vejam lá. Fácil, por exemplo. Útil, júri, táxi, lápis, tênis, hífen, Vênus, revólver, história, bíceps. Tem alguma terminada em A, E, O, em ENS? Não. Ah, então esta é uma dica. A dica é a seguinte. As terminações das oxítonas nas paroxítonas nunca terão acento. As outras, todas receberão acento. Mas essa é uma dica prática para o dia a dia. Se você for prestar prova do Enem, se você for prestar uma prova de vestibular, se você for prestar uma prova de concurso público, o melhor é memorizar a regra do linurchão, uns PS de tongo. Porque empresas preparadoras de prova como ESAF, CESP, Fundação Carlos Chagas, VUNESP, Sesgran Rio, NCE e tantas outras empresas preparadoras de prova, elas privilegiam aí o conhecimento da regra, tá bem? Então, você deve conhecer a regra do linurchão uns PS de tongo. Vamos dar uma olhadinha nos exemplos novamente? Aí estão. Fácil é uma paroxítona terminada em L. Quando eu digo paroxítona terminada em L, eu estou dizendo isso, olha, a sílaba tônica está aqui, no Fá, tá certo? Fá, então ela é paroxítona, e ela termina em L, aí está, a sílaba tônica é paroxítona, e a terminação da palavra é em L, então uma paroxítona terminada em L. Meinaco, vejam só, meinaco, é uma paroxítona terminada em L. Aí você que está assistindo a aula está dizendo, oh meu Deus, o que é meinaco? Vejam, sempre que eu colocar uma palavra diferente, uma palavra que você não conhece, o que é que você vai fazer? Consultar um dicionário. Não tenha preguiça, hein? Nós estamos aqui para trabalhar a língua portuguesa, mas não para oferecer todas as consultas. Nós indicamos o caminho e você percorre este caminho. Então, vai ao dicionário e procura lá. Você vai ver que tem a ver com a nossa brasilidade. Tem a ver com os primeiros habitantes da América do Sul e, particularmente, do Brasil. Já indiquei, não é? Vamos lá. Continuando aí com os nossos exemplos. Eu tenho, por exemplo, revólver. É uma paroxítona terminada em R. Aí está. Então, tomem cuidado com isso, tá bem? Nós temos alguns exemplos aí para que você fixe seu entendimento, para que você fixe o seu conhecimento. Agora, existe uma curiosidade, existem curiosidades para a regra das paroxítonas. Vamos ver esta curiosidade aí no nosso próximo slide. Existem palavras paroxítonas terminadas em N. Lembrem-se, estas observações são para as
paroxítonas, tá certo? As paroxítonas terminadas em N, elas têm acento, não tem? Tem. A gente viu lá. Vamos voltar o slide. Vejam o slide anterior. Paroxítona terminada em N. Aqui está. Eu coloquei exemplo, não coloquei? Coloquei. Não é isso? Então, temos aí as paroxítonas terminadas em N. Um exemplo de paroxítona terminada em N. Aí está hífen, pólen, elétron, nêutron, todos exemplos de paroxítonas terminadas em N. Vejam agora o que diz a curiosidade. Vamos lá. As paroxítonas terminadas em N, quando vão para o plural, observem, eu posso ter o plural em ons e posso ter o plural em ens. Existe diferença, tá certo? Se eu faço o plural em ons, o acento permanece. Se eu faço o plural em ens, o acento desaparece. E por que acontece isso? Muito simples. Vejam isto. A palavra nuvem. Aí está. Nuvem é uma paroxítona. Certo? Certo. Ela termina em M. Existe regra para acentuar paroxítona terminada em M? Eu nem preciso voltar o slide para saber, porque eu tenho na memória, e você também, linurchão uns PS de tongo. Não tem M. O M que aparece ali é do uns PS de tongo. Não é isso? Então não tem. Vamos colocar a palavra nuvem no plural. Vamos lá. Qual é o plural de nuvem? O plural de nuvem é nuvens. Vejam, ela continua paroxítona, só que agora terminada em ens. Não é isso? A palavra nuvem tem acento? Não. Então nuvens também não tem. Lógico, se nuvem não tem, nuvens não terá. Aí o que acontece? Vamos comparar com isto aqui. Nós temos a palavra hífen. Hífen é uma paroxítona terminada em N. Então, deve ter um acento gráfico. Não é isso? Qual é o plural de hífen? Qual é o plural de hífen? Muito bem. O plural de hífen é hífenes. Olha que legal. O plural de hífen se faz com o acréscimo de ES. Sério, Aguinaldo? Sério, é assim. Mas vejam o que o povo fez. O povo conhece a palavra nuvens no plural, que é o plural de nuvem. Se nuvens está no plural, já tem a letra N e a letra S, então a palavra hífen, que está no singular, já tem o N. Para fazer o plural, basta a palavra S. Basta a letra S. E aí inventou este plural, hífens. Agora vejam, se eu deixar acento em hífens, eu terei também de colocar acento em nuvens. Se eu puser acento em nuvens, eu terei que colocar em nuvem. Nuvem não pode ter acento, nuvens também não. Então, o que é que eu faço? Eu tiro o acento da palavra hífen, que é a forma irregular. Por isso que hífens não tem acento. Então, a grande dica é esta. As palavras terminadas em ens poderiam se confundir com o singular daquelas terminadas em em com M. Então, para evitar esta confusão, o que é que a gente faz? A gente tira o acento daquelas formas irregulares. E as formas regulares são estas, então, hífens, pólens. E com elétrons? Preciso tirar acento de elétrons? Não, porque não há nada aí que confunda, tá certo? Essa é uma curiosidade. Vamos ver a outra curiosidade? Acompanhem aí. Os prefixos paroxítonos terminados em I e em R não são acentuados. Nunca, nunca são acentuados. Anti, multi, super, hífen. Então, não há acento para eles. Eles vêm diretamente de outras línguas para a nossa, então não recebem acento. Tudo bem?
Para esta regra, eu tenho aí uma curiosidade para vocês. É facultativo assinalar com acento agudo as formas verbais de pretérito perfeito do indicativo, para distinguir das correspondentes formas do presente do indicativo. Amamos, louvamos, já que o timbre da vogal tônica é aberto, naquele caso, em certas variantes do português. Viram? Isso acontece em Portugal, aqui no Brasil não. Vamos à nossa última regra, a regra das proparoxítonas. E a mais simplória de todas. Aí está. Todas são acentuadas. Lânguido, física, trópico, álibi, habitat, déficit, lápide. Lembrem-se, habitat, déficit são palavras que vêm do latim. Ao colocar o acento, eu estou fazendo o aportuguesamento. Não há curiosidade para isso, ou melhor, não há exceção para esta regra, mas eu tenho uma curiosidade para vocês. Vejam. A palavra veículo pode ser enquadrada em duas regras. Primeira, recebe acento por ser proparoxítona. Regra geral. Segunda, recebe acento o i, tônico formador de hiato. Regra especial. Legal essa palavra veículo, não? Pois é, ela pode ser acentuada pela regra geral das proparoxítonas ou pela regra especial do i formador de hiato. Mas a regra especial é assunto para a outra aula. Até mais ver.